Eu preparei uma mensagem para falar com vocês, que está em conexão com o que, infelizmente, nós estamos vivendo na atualidade. Todos vocês estão acompanhando de alguma forma a guerra que está acontecendo na Ucrânia com a Rússia, né? A Rússia invadindo territórios ucranianos, e a gente sabe que a finalidade é tomar território e capturar o líder da nação. Nós estamos observando que o Volodymyr Zelensky, né, que é o presidente ucraniano, ele fez uma convocação para todos os homens de 18 a 60 anos, para que eles não saíssem do país. Por quê? Porque eles estão sob alerta de convocação, para poder defender a sua nação, para defender a sua pátria. Eles estão sendo convocados para uma missão. Fala, eles estão sendo convocados para uma missão. É isso mesmo, eles estão sendo convocados para uma missão. Eles precisam defender a sua pátria. Eles precisam lutar contra o exército russo de Vladimir Putin. Não é uma luta simples, não é algo fácil de se dar. Mas até o presidente e os seus ministros estão dando uma lição de bravura. Veja, eu não estou dizendo se é certo ou não. Eu estou dizendo que Paulo diz que nós devemos examinar tudo e reter o que é bom. Se o líder da nação está lá no campo de batalha, ele promove motivação para os demais cidadãos cumprirem a missão. Essa é uma grande verdade e isso é incontestável. Então, eu julguei ser conveniente compartilhar com vocês uma mensagem intitulada Ativados para cumprirmos a missão. Ativados para cumprirmos a missão. E eu preciso começar dizendo algo muito importante para você. Acredito que você já percebeu. Eu acredito que você já sentiu. Eu acredito que você já observou que nesta conferência Deus está distribuindo dons, distribuindo talentos, habilitações espirituais. Deus está levando você para um novo nível. Deus está te capacitando. E por que Deus está fazendo isso com você? Porque Deus tem um chamado na sua vida. Ele quer que você cumpra com a missão. Então eu quero começar dizendo para você que você foi chamado para uma missão. Repete comigo, eu fui chamado para cumprir uma missão. É isso mesmo, amados. Vocês foram chamados para uma missão. E é bem provável que você não se sinta capaz de ir para essa missão. Que como Jeremias, no capítulo 1 do seu livro, quando Deus o chama e o vocaciona, ele diz, eu não sei falar, Senhor, porque eu não passo de uma criança. E Deus disse, não diga que não sabe falar, porque a quem eu enviar, tu irás. E o que eu colocar na tua boca, tu dirás, tu falarás. Você sabe o que é interessante? É que neste trabalho, nós não estamos sozinhos. Nós não vamos realizar esse trabalho sozinho. Deus está atuando no mundo. E Ele quer que nós nos juntamos a Ele nesta tarefa. Essa atribuição é justamente a sua missão. Você foi chamado para uma missão. Você foi chamado para uma missão. E nessa missão, Deus entregou a você um encargo duplo.
Deus te entregou um ministério e Deus te entregou uma missão. O seu ministério está conectado com os seus irmãos em Cristo, com a igreja do Senhor, com o corpo de Jesus, com o serviço que você presta quando você serve o seu irmão. Por exemplo, agora aqui, eu estou exercendo o meu ministério, servindo vocês, ministrando e compartilhando a palavra. Mas o meu chamado no Senhor não se restringe apenas ao ministério. O meu chamado tem uma missão. E a minha missão não está conectada com você. A minha missão está conectada com aqueles que ainda não conheceram a Jesus. É por isso que eu preciso cumprir o ministério com o corpo e a missão com aqueles que não conhecem o Senhor. Com o não frequentador de igreja, como diz Lee Strobel no seu livro Inteligência Espiritual, chamando você de frequentador de igreja e o ímpio de não frequentador de igreja. Você tem um ministério, servir os seus irmãos, mas você foi chamado com uma missão: alcançar o perdido e aquele que ainda não conhece o Senhor. O Senhor quer ativar você para cumprir a missão. O Senhor quer ativar você para cumprir a missão. O Senhor quer ativar você, amado. Aleluia. Aleluia. Você foi chamado para cumprir a missão. Obrigado, irmã. Acredito que até o final eu aguento, em nome de Jesus Cristo. Logo, a sua missão, ela é tanto participativa quanto particular. A sua missão, em parte, ela tem um comungar. Ela é dividida com os demais irmãos. Mas em parte, ela também é de tarefa exclusiva sua. Há coisas que o Senhor nos chamou para fazermos juntos, mas isso não exaure a nossa individualidade. A palavra missão do latim é enviar. E é justamente isso que significa, Rubens, ser cristão. Ser cristão é ser enviado ao mundo como representante de Jesus. E você sabe qual é a boa notícia? É que quem te envia não é a igreja. Quem te envia não é o pastor. Quem te envia não é a célula, é o próprio Jesus Cristo. Quem te envia para essa missão? Você foi enviado por Ele. Você foi vocacionado, você foi chamado, você foi preparado, você foi habilitado. E agora o Senhor está te enviando para uma grande missão. E olha a verdade revelada em João capítulo 20 e versículo 21. Aí eu não sei se vocês conseguem acompanhar a dinâmica do texto. Mas quando eu digo que é o próprio Jesus que nos envia, em João 20 e 21, sabe o que Jesus diz? Ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Você sabe no que isso implica? Implica em entendermos que a missão de Jesus na terra não é mais dele agora é nossa. Chegou a nossa vez, essa é a nossa hora. Nós precisamos cumprir a nossa missão, amado. Quem vai cumprir a missão? Levanta a mão, por favor. Alguém pode perguntar: que missão é essa, pastor? Apresentar Deus para as pessoas. Essa é a sua missão. Você foi chamado para apresentar Deus às pessoas.
Logo, a sua missão é a continuação da missão terrena de Jesus. Isso porque Cristo nos chama não apenas para vir a Ele, mas para ir por Ele, meus irmãos. A sua missão é continuidade. A sua missão é seguimento. A sua missão é tão importante que por 5 vezes, em 5 livros diferentes, e de 5 formas diferentes, Jesus fez questão de falar dela. Mateus 28 e 18, Jesus disse, 28 e 19, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos 16 e 15, Jesus disse, vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas. Lucas 24 e 47 diz, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações. João 20 e 21, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Atos capítulo 1 e versículo 8, receberão poder quando do alto vocês receberem o Espírito Santo, então serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia e Samaria, e os confins da terra te aguardam, meu irmão. Os confins da terra te aguardam. Você foi chamado para uma missão. Você foi chamado para uma missão. É como se Jesus estivesse dizendo, eu realmente me importo que você assuma isso. Eu realmente quero que você cumpra essa missão. Igreja de Jesus, me escute. Essa não é uma missão dada apenas para os pastores. Essa não é uma missão dada apenas aos líderes de célula. Essa é uma missão dada a todos aqueles que um dia tiveram um encontro poderoso com Jesus. Essa é a sua missão, amado. Hoje, enquanto eu tiver a oportunidade aqui, você não vai se cansar, e nem eu, de escutar Jesus nos dizendo, nós fomos chamados com uma missão. Quando Deus criou você, Ele não o criou sem causa. Ele o criou para uma missão. Talvez até aqui você não havia descoberto, mas hoje chegou o dia. E essa é a hora do Espírito descortinar o seu entendimento e revelar que você não foi chamado para ser mais um na célula, que você não foi chamado para ser mais um na igreja, que você não foi chamado para ficar apenas sentado nesse lugar. Você foi chamado com uma missão. Olhe para o lado e veja se tem alguém vocacionado perto de você, amado. Essa incumbência é uma incumbência de todos os seguidores de Jesus. E não apenas daqueles que usufruem de um determinado cargo. Esse é o seu compromisso com Jesus. Escute uma coisa, por favor. Você pode ser o único cristão que as pessoas terão a oportunidade de ouvir. Pare para pensar que ao sair daqui, alguém que está caminhando a passos largos para o inferno vai cruzar o seu caminho, e você é um emissário do Senhor para mudar o destino eterno daquela pessoa. A sua missão é continuação da missão
de Jesus na terra. Fala comigo, eu vou continuar. O que Jesus iniciou, fala, eu vou até o fim. Quantos aceitam esse chamado? Dá um brado de glória ao nome do Senhor. Aleluia. Sabe como nós devemos enxergar a nossa missão? Como um formidável privilégio. A sua missão é uma missão privilegiável. Por quê? Porque ela implica em duas verdades. Primeiro, você não está trabalhando para qualquer pessoa. Você está trabalhando para o melhor pagador do universo. Segundo, por que é um privilégio cumprir essa missão? Porque ao cumpri-la, eu me torno representante dele. Eu fico feliz quando eu vejo os irmãos chegando com um crachá da sua empresa. Você já viu aquele irmão que passou um perrengue danado, desempregado, aí ele arrumou serviço, ele faz questão de vir para casa com um crachá pendurado, ele está feliz, ele está animado, ele quer mostrar para as pessoas que ele conseguiu um emprego, para os corintianos um trampo. Mas o nosso maior privilégio é ter sido feito representantes de Deus. Você não representa qualquer empresa, você não representa qualquer pessoa, você é representante de Deus. Nós somos parceiros dele no estabelecimento do seu reino. Sabe como Paulo nos chama em 2 Coríntios 6:1? Paulo nos chama de cooperadores. Essa palavra também pode ser usada como colaboradores. Irmãos, nós somos companheiros de Deus, irmãos. Que privilégio! Que privilégio! Ou dá uma cutucada em alguém, fala, cara, você é privilegiado demais. Que privilégio você tem, hein, amado? Como você é privilegiado, hein, querida? Jesus morreu por você, Jesus regenerou você, Jesus salvou você, Jesus encheu você do Espírito Santo, e agora Jesus está usando você. Meu Deus! Não, se é para aplaudir, aplaude bem forte a Ele. Aleluia! Por que a sua missão é um privilégio? Porque a sua missão tem um alcance eterno. A sua missão é superior ao valor do seu trabalho. A sua missão é superior às coisas que você pode conquistar no mundo. Porque ensinar os outros a obter a vida eterna é a melhor coisa que nós podemos fazer. Não há nada melhor. Imagine uma coisa comigo. Você já parou para pensar, se o seu vizinho fosse diagnosticado com um câncer ou uma AIDS, e você soubesse o antídoto para a cura, mas ficasse quietinho, seria um crime. Seria um crime. Alguém que está morrendo dia após dia, você tem o antídoto. E deixa eu falar uma coisa para você. Você não tem o antídoto do câncer e nem o antídoto da AIDS, mas você tem o melhor dos antídotos, que é o sangue de Jesus, que cura o pecado do homem. Que cura o pecado do homem. Nós temos
a melhor das novidades que o mundo precisa ouvir e compartilhá-la. É o que nós precisamos fazer. Você foi chamado com uma missão. Eu estou empolgado aqui, eu estou gritando porque minha voz está acabando e eu vou assim até o final. Oh, Deus vai levantar muitos missionários, Deus vai levantar muitos obreiros, Deus vai levantar muitos trabalhadores, Deus vai levantar muitos anfitriões, Deus vai levantar muitos líderes. Aleluia, esse é o tempo, essa é a hora, é chegada a sua vez, meu irmão. Escute, a sua missão é mais importante que qualquer realização pessoal. A sua missão é mais importante que qualquer emprego. A sua missão é mais importante que qualquer objetivo que você possa alcançar no curso da sua vida. Porque as consequências da sua missão têm um valor eterno, mas as do seu emprego não. Então, quando Deus te deu a oportunidade de fazer a faculdade que fez, Deus não te deu para ela ser a coisa mais importante da sua vida. Deus deu para você ser um agente dele, infiltrado naquela área que ele queria te enviar. Você fez direito? Vá pregar para os doutores. Você fez medicina? Vá falar quem é o Jeová Rafá. Você fez educação física, vai pregar para os atletas. Aonde você se formou, existe um propósito de Deus estabelecido. A rua que você mora, a família que você nasceu, a casa que você está morando, há um propósito de Deus nesse negócio. Oh Deus, abre os nossos corações aqui hoje. Abre os nossos corações aqui hoje. A sua missão é mais importante do que tudo, até do que a sua própria vida. Porque Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O viver é lucro, mas o morrer é Cristo. Já parou para pensar, amado, que o relógio que controla a sua missão está correndo? E que você precisa se levantar e iniciar agora mesmo o cumprimento dessa missão? Por favor, amado, entenda o seguinte: nós teremos toda a eternidade para celebrar em alegria com aqueles que compartilhamos aqui. Mas nós só temos essa vida para pregar o Evangelho. Nós só temos esse tempo. Quantos anos você vai viver? 70? 80 anos? A média da vida no Brasil é 86 anos. Eu estou chegando nos 40. 50% da bateria já foi. E você? Nós precisamos abrir a boca e falar. Nós precisamos ensinar os nossos discípulos a falar. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a falar. Nós precisamos usar o púlpito da igreja para instruí-los a falar. Porque como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão? Nós precisamos falar. Nós precisamos ser movidos de uma fé tão poderosa, que a primeira parte do nosso corpo que a fé vem a mover é a nossa boca. Você lembra de Paulo escrevendo aos Coríntios dizendo: criei, por isso falei?
Você lembra de Jesus em Marcos capítulo 11, dizendo: se você olhar para o monte, tiver fé, não duvidar no seu coração, mas crer naquilo que disser, monte, precipita-te daqui para lá. Por 3 vezes Jesus usa a expressão falar. O segredo está em falar. Fale, fale. A salvação das pessoas não é sua responsabilidade. A sua responsabilidade é falar. Deixe que o Espírito Santo use as suas palavras. Aleluia. Aleluia. Porque é importante você ter uma compreensão da sua missão. Porque a sua missão é o que dá e o que faz sentido viver. Há pessoas que somente você pode alcançar, em virtude de onde você vive e de como Deus fez você ser. Esse seu jeito, esse seu estilo, essas suas manias, tem alguém esperando alguém igualzinho a você para falar de Jesus para ela. Você é colérico, você é fleumático, você é melancólico, como é que é o seu temperamento? Não tem problema. Leia o livro de Tim LaHaye, Temperamentos Transformados. Ele vai te ajudar. Mas leia também Gálatas 5, fruto do Espírito, e ativa o domínio próprio. Também vai te ajudar. Mas acredite, nada disso é impedimento para você cumprir a sua missão. Vai! Vai! Apenas vai, porque o Senhor se encarrega de garantir o sucesso da missão. Vai, apenas vai. Sabe uma coisa que eu andei analisando no sermão profético? Eu andei analisando que o cronograma de Deus para a consumação da história está diretamente vinculado com o cumprimento da nossa missão. Em Mateus 24, Jesus está apresentando tudo o que nós estamos vendo hoje. Nação contra nação. O sermão profético, quantos lembram desse sermão? Pai contra filho, filho contra pai. Jesus está falando: vocês vão ser odiados, vocês vão ser mortos, vocês vão ser perseguidos. Por se esfriar o amor, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas no meio do sermão, Mateus 24 e versículo de número 14, Jesus diz: as boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. Você sabe qual que é uma das coisas que as pessoas mais me perguntam? É a respeito dos eventos escatológicos. Eu acredito que todo pastor, dentro do volume de perguntas que recebem, essa é a mais perguntada. Quando será o fim, pastor? Quais são os sinais? Quem é o anticristo? Quem é o falso profeta? A igreja vai ou não passar pela grande tribulação? E o reino milenial é literal ou é figurado? Nós estamos preocupados com eventos futurísticos, enquanto as pessoas hoje estão perecendo no fogo da condenação. Em Atos capítulo 1, quando Jesus está 40 dias ressurreto com os discípulos, eles também têm a mesma dúvida. Atos capítulo 1 e versículo 6. Eles dizem: é neste tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel. Pergunta escatológica, pergunta futurística.
Jesus fala, quanto ao tempo e à época, não vos compete saber. Em outras palavras, não te interessa. A você compete permanecer em Jerusalém, porque do alto você vai ser revestido de poder para ser minha testemunha. Quando eles fazem uma pergunta escatológica, Jesus logo interpela, porque a preocupação de Jesus não é que eles saibam quando é o fim, é que eles não percam o foco do cumprimento da missão. Você pode ser um apologeta, você pode conhecer tudo de escatologia, de teologia, como disse o Pedro, você pode ser doutor em divindade, não há pecado algum nisso. O que você só não pode é deixar de cumprir a sua missão. Você não pode deixar de cumprir a sua missão. Repete comigo, sim, Senhor. Repete em fé, diga sim, Senhor. Eu vou cumprir a minha missão. Porém, mas, entretanto, sempre tem um porém, um mas e um entretanto. Toda missão tem o seu custo. E em Marcos capítulo de número 6, a partir do versículo 31, nós encontramos a multiplicação dos pães e dos peixes. O único milagre realizado por Jesus que está registrado nos 4 evangelhos. Mateus 14, Marcos 6, Lucas 9 e João 6. A multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes. Esse texto apresenta o custo da missão. Marcos capítulo 6, versículo 31, diz, havia muita gente indo e vindo, a ponto de não terem tempo para comer. Irmãos, Jesus e os discípulos não tinham tempo para comer. Jesus lhes disse, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Assim eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que o viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto, e já é tarde, manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu, dei-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram, isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão para dar-lhes de comer? Versículo de número 37, 38. Perguntou ele, quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram, 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupo na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou aos discípulos para que os servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Aqui está o custo da missão. Aqui de fato está
o que muitas vezes nós rejeitamos. Porque ao ver a grande multidão, apesar de cansado e com fome, qual é o comportamento de Jesus? Se compadecer dela. Ele percebe que elas estão desesperadas, necessitadas, elas estão desamparadas. Era assim que aquelas pessoas estavam. Por isso, ele se dispõe, mesmo cansado e com fome, a passar longas horas ensinando elas, até o fim do dia, até o fim daquela tarde, a ponto dos discípulos disserem: o dia foi embora, o Senhor tem que despedir eles porque aqui não tem comida. O conselho dos discípulos é de despedir, de evitar o problema, de evitar uma complicação, de orientá-los para buscar nas aldeias e nos povoados vizinhos. Porque na verdade, cuidar de uma multidão não é fácil, é sacrificial. Requer muitos sacrifícios. Mas Jesus não. Jesus decidiu ajudá-las. É como alguns de vocês que estão aqui. Jesus decidiu te ajudar hoje, amado. Você chegou aqui precisando de ajuda, não foi? Alguém disse: vai para a igreja. Vai, é só isso que você sabe fazer mesmo. E você veio no lugar certo. Porque aqui está Jesus disposto a te ajudar. Ele quer te socorrer. Ele quer te favorecer hoje aqui. Contudo, a única coisa que os discípulos viam eram problemas. Porque a missão é custosa. Sabe o que a missão requer? Repete comigo: compaixão. Marcos 6:34 diz que Jesus teve compaixão. Jesus olhou para a multidão com compaixão, e foi isso que o motivou a ministrar o coração delas. Essa compaixão, ela deve nos impulsionar a fazer o mesmo que Jesus fez, cumprir a sua missão. Cumprir a sua missão. Assim como Jesus as enxergou, nós devemos olhar para o perdido e ter a mesma visão de Jesus. Qual visão, pastor? A visão de que elas são ovelhas sem pastor. Jesus se compadece delas. E Jesus não apenas supre as suas necessidades imediatas. Jesus se comporta como alguém compassivo, misericordioso. E aqui, Jesus nos ensina que a motivação deve preceder a ação. Porque não basta fazer, é preciso saber fazer com a motivação certa. Você precisa de compaixão para cumprir a missão. Nós precisamos de compaixão para cumprir a missão. Não dá para cumprir a missão sem se compadecer daqueles que um dia Jesus compadeceu-se. Mesmo exausto, mesmo com fome, mesmo estando de luto, ele foi lá, curou, ensinou e alimentou a multidão. O mesmo que ele fez conosco, a mesma coisa que ele fez por nós, desceu do céu, foi moído naquela cruz, para ser o pão nutritivo que alimenta a nossa alma para sempre. Sabe qual é o custo da missão? A responsabilidade.
Quando os discípulos buscou Jesus dizendo, despede, Jesus disse, dei-lhes vós de comer. Em outras palavras, a responsabilidade é de vocês. Sabe, enquanto muitos dão desculpas, nós assumimos responsabilidades. São as responsabilidades, são os encargos que fazem a distinção entre homens e meninos. Meninos dão desculpas, homens assumem responsabilidades. A sua missão requer sacrifício. Sabe o que aconteceu antes de Jesus multiplicar 5 pães e 2 peixes? Ele recebeu a notícia de que seu primo e precursor ministerial acabara de ser degolado por ordem de Herodes. E mesmo de luto, ele foi alimentar aquela multidão. Pastor, eu parei porque meu pai morreu, porque minha mãe morreu, porque o meu filho morreu. Vá assim mesmo, amado. Eu não estou desdenhando do seu luto e nem da sua dor, mas eu preciso dizer para você que os dramas da vida não são impedimentos para a prática do amor. Você precisa continuar servindo o próximo e cumprindo a sua missão, amado. E eu quero finalizar com 2 coisas. Meu tempo já acabou? Já acabou? Quando põe os músicos aqui é porque já está. Boa estratégia, vou começar a fazer isso lá. Fala, eu vou cumprir a minha missão. Fala, eu tenho uma missão e eu vou cumpri-la. Fala, Jesus, conta comigo. Fala assim, ó, estamos juntos, Jesus. Aleluia, bate palma para ele aí no seu lugar. O que a missão requer? Uma estratégia. Percebe que no capítulo 6 e no versículo 39, Jesus mandou que a multidão se assentasse em grupos de 50 e de 100. Feito isso, ele abençoa o pão, parte, entrega aos discípulos e os discípulos replicam a distribuição. Sendo assim, até o último homem daquela multidão, informado por Mateus capítulo 14, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, foi alcançado na distribuição dos alimentos. Sabe o que é a célula que você participa? A estratégia de Deus para que ninguém pereça de fome. É o meio que Deus está utilizando nesses dias para alcançar a totalidade da sua igreja. Essa é a estratégia. A célula não é uma visão. A visão é a multiplicação. A célula é a desculpa. A célula é o meio. A célula é a maneira. A célula é só a estratégia para que o pão que é Cristo seja compartilhado com todos. Ame a sua célula, vibre com a sua célula, viva a sua célula, lute pela sua célula, ore pela sua célula, ela está no coração de Jesus. E eu vou terminar,
Porque toda missão tem as suas recompensas. Está pensando que você vai trabalhar de graça? Vai não. Deus é um bom pagador. E ninguém o vence na prática de pagar bem. Deus não perde para homem algum. Eu costumo dizer que Deus não perde em honra. Talvez você diga, mas pastor, eu não quero trabalhar por barganha. Isso não tem nada a ver com você. Isso tem a ver com Deus. Porque uma vez que você cumpre a sua missão, você honra a Deus. E como Deus não perde em honra para ninguém, Deus não fica por baixo de homem. Ele vai honrar você, porque Ele não perde para você. Você abençoou alguém? Prepare para ser abençoado, porque isso é de Deus. Você trabalhou para a obra? Prepare para receber, porque isso é de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Em 2016, eu estava trabalhando em uma autarquia no estado de São Paulo, a Ordem dos Advogados do Brasil. E em 2011, nós começamos a igreja Getsemane na minha casa. E aí chegamos a um número de 30 pessoas e fomos para um salão. O número foi para 50, o número foi para 100, o número foi para 120, o número foi para 150, e eu já estava perdido no pastoreio. Eu disse, Deus, eu preciso sair do trabalho. Que trabalho, pastor? O trabalho que paga a escola da minha filha, o trabalho que paga a minha faculdade, o trabalho que me paga um salário que até hoje, como pastor, eu não recebo. O trabalho que me paga o melhor convênio médico, o trabalho que me paga todos os dias do ano, não são dias úteis, todos os dias corridos do ano, em vale alimentação, em vale transporte e em cesta básica. O trabalho que me dá o 14º salário. Eu procurei a minha esposa e disse, nós vamos pastorear em tempo integral. Passamos um perrengue, passamos uma luta, mudamos 7 vezes em 10 anos. Mas em 2017, Deus me deu a graça de escrever o primeiro livro. Em 2017, sem R$1 no bolso, eu fui em novembro para Israel. Nesse mesmo ano, Deus me deu uma casa de mais de R$500 mil, sem pagar um centavo por ela. Deus me deu carro. Deus cuida e cuidou de mim e da minha família em cada detalhe, porque Deus não perde para ninguém. Deus não perde para ninguém.